O sino da igreja já tinha tocado 3 vezes. Os convidados murmuravam, inquietos, flores brancas, música suave, tudo perfeito para o casamento de conto de fadas que todos esperavam. No altar, Miguel, com seu terno simples e mãos trêmulas, esperava apenas uma coisa: a noiva, Larissa, a mulher que ele amava desde os 17 anos, a mulher para quem ele havia prometido o mundo, mesmo sem ter um centavo no bolso. Mas os minutos viravam eternidades. Então, a porta da igreja finalmente abriu. Mas não era ela. Era uma amiga da noiva, desesperada, com um bilhete amassado na mão. Miguel sentiu o coração gelar. "É para você." Ela entregou. As mãos dele tremiam enquanto abria o papel. As palavras de Larissa rasgaram sua alma. "Eu não posso me casar com um pobre. Eu mereço mais. Não quero essa vida medíocre. Esqueça-me." Um silêncio cortante tomou conta da igreja. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras cochichavam e outras riam. Miguel sentiu o chão sumir sob os pés. O padre tentou falar, mas ele levantou a mão em lágrimas, porém de pé. "Obrigado a todos, mas o casamento acabou." E saiu caminhando sozinho enquanto flashes, risos e comentários cruelmente curiosos o seguiam. A dor foi tão profunda que virou combustível. A humilhação foi tão grande que virou promessa. Ali, naquele altar vazio, Miguel jurou: "Eu vou vencer, e todos vão ver." E ele venceria. De um homem pobre e humilhado, nasceria um milionário. Miguel saiu da igreja cambaleando, como se tivesse levado um golpe no peito. O ar parecia pesado, o mundo girava e a humilhação ecoava como uma sirene. Ele entrou em um ônibus vazio, sentou na última cadeira e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não era apenas tristeza, era uma mistura de dor, raiva e a sensação amarga de nunca ser o suficiente. Naquele momento, um senhor idoso sentou ao lado dele, observando com atenção. "Meu filho, quem fez isso com você?" perguntou. Miguel respirou fundo. "A pessoa que eu mais amava me deixou no altar porque eu sou pobre." O idoso balançou a cabeça devagar. "Tem feridas que viram força, se você deixar." Miguel olhou pela janela, apertando o bilhete que Larissa deixara. "Força? Hoje eu só sinto vontade de sumir." "Pois não some?" O velho respondeu sério. "Você vai levantar e vai se tornar muito maior do que ela jamais imaginou. Eu estou vendo nos seus olhos. Você nasceu para ser grande." Miguel riu com ironia. "Grande? Eu não tenho nada." O velho deu um meio sorriso. "Ainda não, mas você tem algo que dinheiro nenhum compra: caráter." A frase atingiu Miguel fundo. O senhor se levantou para descer do ônibus e colocou algo na mão dele. Era um cartão amarelado. "Quando estiver pronto para mudar sua vida, me procure." O ônibus seguiu. Miguel olhou para o cartão. Instituto Carvalho, mentoria de empreendedores. Ele não sabia ainda, mas aquele encontro aleatório era o começo de tudo. O começo da transformação do homem pobre e humilhado no milionário que o mundo conheceria. O bilhete de Larissa ainda queimava na memória, mas o cartão do velho misterioso queimava ainda mais na mão. Miguel passou a noite em claro, encarando o teto, repetindo a frase: "Você nasceu para ser grande." Quando o sol finalmente nasceu, ele tomou uma decisão. "Eu vou atrás desse homem." Chegou ao endereço escrito no cartão. Era um galpão simples, porém organizado, com uma placa discreta: Instituto Carvalho, mentoria de empreendedores. Miguel entrou devagar. O idoso da noite anterior estava lá, servindo café para 2 jovens que assistiam atentamente a uma palestra. Ele sorriu ao vê-lo. "Sabia que você viria." Miguel respirou fundo. Eu não tenho dinheiro para pagar nada disso, mas eu preciso mudar de vida." O idoso colocou a mão no ombro dele. "Filho, dinheiro nunca foi o requisito. A única coisa que eu exijo aqui é vontade de crescer." Miguel sentou-se, tímido.
E assim começou sua primeira aula. O tema: negócios digitais e construção de marca. Miguel ficou impressionado. Era como se um novo mundo tivesse aberto na frente dele. Mas então, em um exercício, o velho pediu: descubra algo que você sabe fazer melhor do que a maioria. Não importa o quê. Miguel ficou pensativo e lembrou de como sempre foi habilidoso com concertos, criação artesanal e soluções práticas que ninguém imaginava. Ele levantou a mão. Eu acho que sei transformar coisas pequenas em algo maior, coisas simples, em valor. O velho sorriu largo. Meu filho, então você tem um talento raro, a inteligência do improviso. Isso, nas mãos certas, vale ouro. E aquela frase acendeu a primeira chama. Miguel estava prestes a descobrir que seu talento humilde o levaria a se tornar um milionário. Miguel passou semanas estudando no Instituto Carvalho. Aprendeu sobre empreendedorismo, vendas, marketing, mentalidade e estratégias que nunca imaginou existir. Mas o momento mais importante veio durante uma aula prática. Quero que cada um crie um produto simples, disse o mentor. Algo que resolva um problema real, com baixo custo e alta utilidade. Os alunos ficaram animados. Miguel, porém, ficou quieto, pensando. Naquela noite, ao chegar em casa, viu a vizinha lutando para carregar 2 sacolas pesadas. Ele correu para ajudar. Obrigada, Miguel. Se tivesse uma alça reforçada, isso seria bem mais fácil. Alça reforçada. O cérebro dele brilhou. Naquela madrugada, usando tiras de tecido grosso, fivelas usadas e pedaços de borracha reciclada, Miguel criou uma alça portátil que transformava qualquer sacola em uma mochila de ombro. Simples, barata, genial. No dia seguinte, levou ao instituto. Senhor Carvalho, isso aqui vale alguma coisa? O velho pegou a invenção, analisou com cuidado e sorriu. Miguel, isso aqui é mais do que um produto. É uma solução. E é exatamente assim que nasceram grandes fortunas. Ele reuniu todos os alunos. Quem aqui compraria isso? Perguntou. Várias mãos levantaram. Foi o primeiro sinal. No sábado, Miguel levou 10 unidades para a feira da cidade. Vendeu todas em 40 minutos. No domingo, levou 20 e vendeu todas novamente. Na segunda-feira, já tinha pedidos de lojas pequenas querendo revender. Ele estava criando algo real, algo grande, algo que mudaria sua vida. Naquela noite, Miguel olhou para o céu e murmurou: eu juro, eu vou voltar mais forte do que ela jamais imaginou. Eu vou voltar milionário. E o universo ouviu. As vendas cresceram mais rápido do que ele conseguia produzir. Loja após loja queria as alças reforçadas. Senhor Carvalho ajudou Miguel a registrar a marca, criar embalagem, formalizar o negócio. Tudo estava indo bem, mas o momento decisivo aconteceu numa manhã de terça-feira. Miguel estava na feira entregando um pedido quando uma mulher elegante se aproximou. Você é o rapaz das alças? Perguntou ela, segurando uma sacola cheia. Sou sim, senhora. Posso ajudar? Ela testou a alça, colocou no ombro e abriu um sorriso. Incrível! Exatamente o que eu preciso para o meu novo projeto. Miguel não entendeu. Projeto? A mulher estendeu um cartão dourado. Vanguard Home, Rede Nacional de Utilidades Domésticas. Eu sou diretora comercial, disse ela. Estamos montando uma seleção de produtos inovadores para 300 lojas em todo o país. A sua alça é perfeita. Miguel sentiu as pernas tremerem. Ter 300 lojas? Ela sorriu. Isso mesmo, mas preciso saber se você consegue atender uma demanda desse tamanho. Miguel engoliu seco. Ele não conseguia nem atender 20 caixas por semana, mas pensou no altar vazio, pensou na humilhação, pensou na promessa que fez a si mesmo. Respirou fundo. Eu consigo. A diretora deu um aperto firme na mão dele. Então venha à nossa sede amanhã. Vamos falar de contrato.
Miguel caminhou de volta para casa como quem voava. Ele sabia, aquela era a porta para o caminho que o levaria a se tornar um milionário. E cada passo dado era um passo mais longe da vida pobre que Larissa desprezou. A sede da Vanguard Home parecia outro mundo. Vidros espelhados, recepção luxuosa, pessoas bem vestidas andando com pressa. Miguel entrou usando sua camisa mais simples, a mesma que usava para trabalhar na feira, e tentou disfarçar o nervosismo. A diretora, Silvia, o recebeu com um sorriso profissional. Miguel, fico feliz que tenha vindo. Seu produto chamou nossa atenção de uma forma que poucos conseguem. Ele sentou diante de uma mesa enorme, com uma pasta de documentos cuidadosamente preparada. Silvia abriu o contrato. Aqui está a proposta. Queremos exclusividade da sua alça reforçada por 18 meses. Você receberá um valor inicial de investimento, ela virou a página, de R$180 mil. E também royalties mensais sobre todas as vendas. Miguel ficou sem ar. R$180 mil. Parecia mentira. Eu não sei nem o que dizer. Silvia sorriu. Diga sim, seu produto tem potencial nacional e você tem talento, só precisa de estrutura. O velho Carvalho tinha razão o tempo todo. Aquele era o início de tudo. Miguel assinou o contrato com mãos trêmulas. Parabéns, Miguel, disse Silvia. A partir de hoje, você não é apenas um pequeno vendedor. Você é um empreendedor parceiro da maior rede do país. A notícia se espalhou rapidamente pelo Instituto Carvalho. Os alunos comemoraram. O velho sorriu de orgulho. E naquela noite, sozinho no quarto simples onde vivia, Miguel chorou novamente. Mas dessa vez, não era dor, era vitória. Eu vou honrar cada passo, murmurou. Um dia, todos vão ver o homem que eu me tornei. Eu vou voltar milionário. E aquele dia estava chegando. Mais rápido do que ele imaginava. Assim que o contrato foi assinado, a Vanguard começou a trabalhar rápido. Em poucas semanas, protótipos profissionais foram produzidos, embalagens padronizadas criadas e os primeiros lotes distribuídos para dezenas de lojas. E então, a mágica aconteceu. As vendas explodiram. Em apenas 5 dias, o estoque zerou em 40 lojas. Em 2 semanas, todo o país queria a alça reforçada criada pelo rapaz da feira. Os pedidos aumentavam de forma assustadora e maravilhosa. Num sábado de manhã, Silvia ligou para Miguel. Miguel, você está sentado? Estou. Por quê? A rede toda vendeu mais de 50 mil unidades. E isso é só o começo. Ele ficou imóvel. 50 mil. O número ecoava como pura vitória. Silvia continuou. Já depositamos seus royalties. Verifique sua conta. Miguel abriu o aplicativo do banco com mãos trêmulas. O saldo subiu. E subiu. E subiu. Até parar em um número que ele jamais imaginou ver. R$212.894. Ele se sentiu zonzo. Tudo isso em um único mês. O telefone vibrou de novo. Mensagem do velho Carvalho. Eu te disse que você tinha grandeza, mas essa é só a primeira etapa, meu filho. Continue. Miguel levantou, olhou o pequeno quarto onde morava desde criança e pela primeira vez pensou: eu posso tudo. Eu vou chegar lá. Eu vou me tornar milionário. E a vida ouviu esse pedido. Ele começaria a investir, expandir, criar novos produtos. E sua fortuna cresceria como fogo em campo seco. Mal sabia ele que enquanto subia ao topo, alguém do passado estava prestes a reaparecer. A essa altura, Miguel já não vivia mais no quartinho antigo. Alugou um pequeno escritório. Contratou 2 assistentes, tinha reuniões semanais com a direção da Vanguard e recebia convites para participar de feiras de inovação. Seu nome começava a ganhar força. O rapaz da alça reforçada já era notícia em blogs de empreendedorismo. Ele estava perto, muito perto, de se tornar milionário.
Mas o destino é mestre em trazer o passado de volta no momento exato. Numa tarde de sexta-feira, enquanto conferia pedidos no escritório, a porta se abriu. Miguel levantou os olhos e o mundo parou por um segundo. Larissa estava ali. A mesma mulher que o deixou no altar, com o mesmo rosto bonito, mas algo estava diferente. Ela parecia cansada, frágil, como alguém que descobriu que a vida real não é tão glamurosa quanto imaginava. Ela sorriu, aquele sorriso que antes fazia Miguel perder o chão. "Oi, Miguel!" Ele não disse nada, não conseguia. Larissa continuou com a voz mansa. "Eu soube que você..." Ela hesitou. "Que você está indo muito bem na vida. E eu só queria conversar." Miguel cruzou os braços. "Conversar? Depois de me deixar no altar? Depois de me chamar de pobre? Depois de me dizer que eu era uma vida medíocre?" Ela baixou os olhos. "Morreu, eu errei. Fui egoísta. Me deixei levar por ambição, por pressão. Mas eu me arrependi, Miguel, de verdade." Ele respirou fundo. Ela continuou. "Eu pensei que a gente pudesse começar de novo." Miguel sentiu um peso no peito. O passado chamava, mas o homem que estava ali não era mais aquele garoto destruído, e a história deles estava prestes a virar de cabeça para baixo. Miguel respirou fundo. Ele precisava entender, não por ela, mas por si mesmo. "Fala, Larissa, quero saber por que você fugiu naquele dia. A verdade, sem maquiagem." Ela engoliu seco. "Miguel, eu estava sendo pressionada." "Por quem?" Larissa hesitou por longos segundos até finalmente confessar. "Pela minha família, minha mãe, meu padrasto. Eles diziam que você nunca ia me dar a vida que eu merecia, que você era só um pobre sonhador, sem futuro, sem dinheiro. Eles me colocaram contra você, Miguel." O sangue ferveu nas veias dele. "Então você me deixou porque sua mãe mandou?" "Não só isso." Ela rebateu aflita. "Eu tinha medo. Medo de viver com pouco. Medo de escolher errado. Medo de sofrer." Miguel passou a mão no rosto, tentando controlar a raiva. "E você achou que me abandonar no altar era a melhor escolha?" Larissa começou a chorar. "Eu sei que pareço monstruosa, mas quando te vi lá, todo simples, com aquele terno alugado, eu entrei em pânico. Eu só conseguia pensar que eu ia me arrepender pro resto da vida se escolhesse um homem pobre." As palavras dela cortaram como faca afiada, mas também libertaram algo dentro dele, porque a verdade era mais simples e mais feia do que qualquer desculpa. Ela o abandonou por dinheiro. E agora estava ali, justamente porque ele se tornou milionário. Miguel respirou fundo e disse com firmeza: "E por que você voltou agora, Larissa?" Ela ergueu o rosto com lágrimas escorrendo. "Porque eu percebi que perdi o amor da minha vida e que, talvez, Deus esteja me dando uma segunda chance." Miguel ficou em silêncio, mas mal sabia Larissa que essa chance não seria dela, porque uma nova reviravolta estava prestes a entrar em cena. O silêncio entre Miguel e Larissa era pesado. Ela esperava uma resposta. Ele buscava equilíbrio, mas antes que qualquer palavra pudesse sair, a porta do escritório se abriu novamente. Uma jovem entrou com várias caixas nos braços, quase tropeçando. "Miguel, desculpa, a transportadora chegou mais cedo e..." A frase morreu na garganta dela ao ver Larissa. "Ah, eu não sabia que você estava em reunião." Miguel respirou aliviado de uma forma que nem percebeu. "Letícia, vem cá. Quero te apresentar alguém." Letícia colocou as caixas no chão e se aproximou. Ela era tudo que Larissa não era. Simples, doce, sorriso natural, olhar gentil. Larissa a mediu de cima a baixo com desdém. "E ela é..." Miguel respondeu com um leve sorriso. "Minha gerente de produção e minha maior parceira na empresa." Letícia corou um pouco.
Não exagera assim, Miguel. Larissa franziu o senho. Então, você tem uma mulher trabalhando aqui com você, tão próxima assim? Miguel estranhou o tom possessivo dela. Sim, ela esteve comigo desde o começo, literalmente desde o primeiro lote que produzi na cozinha de casa. Letícia sorriu tímida. Larissa cruzou os braços. Que interessante. Não sabia que você tinha companhia. Miguel percebeu a faísca de ciúmes, e pela primeira vez isso não o afetou. Pelo contrário, o incomodou. Letícia, constrangida, recuou. Eu volto depois, Miguel. Desculpa atrapalhar. Ele segurou o braço dela com delicadeza. Não, Letícia. Fica. Você não atrapalha nunca. A tensão aumentou. Larissa olhou para os dois, tentando entender a nova dinâmica. E naquele momento, Miguel finalmente percebeu que o coração dele já não era mais dela. A vida tinha colocado outra mulher em seu caminho, uma mulher que nunca o abandonou, uma mulher que o ajudou a crescer. Mas Larissa não desistiria assim, e o conflito estava prestes a explodir. O clima ficou tenso no escritório. Larissa encarava Letícia como quem observa uma ameaça silenciosa. E Letícia, sempre delicada, tentava esconder o desconforto. Miguel percebeu tudo. Larissa cruzou os braços, aproximando-se de Miguel, como se tentasse delimitar território. Miguel, será que podemos conversar a sós? Disse ela com um sorriso forçado. Antes que ele respondesse, Letícia deu um passo para trás. Eu posso sair, não tem problema. Miguel a impediu com o olhar. Não, Letícia. Fica. O que Larissa tem para dizer pode dizer na frente de qualquer pessoa. Não tenho nada a esconder. Larissa abriu a boca surpresa e ofendida. Certo, como quiser. Ela respirou fundo e lançou sua cartada. Miguel, eu sei que errei, mas nós tivemos uma história, anos juntos. E eu sei que ainda existe algo entre nós. Não deixa qualquer pessoa atrapalhar isso. Letícia baixou o olhar, claramente atingida. Miguel sentiu o estômago revirar. Ele deu um passo à frente. Larissa, a Letícia não é qualquer pessoa. Ela é a pessoa que esteve ao meu lado quando ninguém acreditava em mim. Quando você fugiu, ela ficou. Quando eu não tinha R$ 1, ela ficou. Quando eu tinha vergonha de tentar, ela me incentivou. Os olhos de Letícia se encheram de lágrimas discretas. Larissa, irritada, ergueu o queixo. Então você está me trocando por ela. Miguel respirou fundo, firme. Não é uma troca, Larissa. É uma escolha. E você nunca me escolheu. A frase bateu nela como um tapa. A sala ficou em silêncio absoluto. E naquele instante, Larissa percebeu que estava perdendo. Não só o homem que abandonou, mas o homem que voltou milionário, forte, decidido, e que agora tinha outro coração ao lado dele. Mas ela ainda não desistiria. E o próximo passo dela seria ainda mais baixo. Larissa saiu do escritório ferida no orgulho, e orgulho ferido é combustível perigoso. Ela caminhou rápido para o carro, respirando fundo, murmurando para si mesma: eu não vou perder o Miguel para uma garota qualquer. Não depois de tudo. Dias se passaram, e enquanto Miguel e Letícia trabalhavam lado a lado no lançamento de um novo produto, Larissa arquitetava um plano. Ela descobriu que Letícia cuidava do estoque e da conferência dos pedidos, um setor essencial e sensível. Foi então que Larissa fez o impensável. Numa tarde, aproveitando a porta entreaberta do depósito, entrou escondida e começou a bagunçar caixas, inverter etiquetas, esconder produtos, alterar quantidades. Tirou fotos de tudo. Depois, enviou uma mensagem para Miguel. Miguel, eu não queria dizer nada, mas acho que sua gerente está desviando produtos. Olha isso. Anexou as fotos que ela mesma plantou. Poucos minutos depois, Miguel recebeu mensagens de 2 lojas reclamando de pedidos errados e produtos faltando, algo que nunca havia acontecido. O coração dele gelou. Não, impossível! Ele chamou Letícia. Aconteceu alguma coisa no estoque?
Tuas lojas reclamaram. Letícia arregalou os olhos assustada. O quê? Eu conferi tudo. Eu juro, Miguel. Eu faria qualquer coisa, menos prejudicar você. Miguel viu o desespero nela e acreditou. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu com força. Larissa entrou, com um sorriso de veneno. Miguel. Acho que está claro quem é a problema aqui. Letícia levou a mão à boca, ofendida. Miguel fechou os olhos. Ele sabia, estava no meio de uma armadilha, e alguém ali estava prestes a cair, mas não quem Larissa imaginava. Miguel estava dividido, mas não cego. Ele conhecia Letícia, conhecia seu caráter, sua dedicação, sua honestidade. Já Larissa, ele conhecia ainda melhor, e algo naquele escândalo parecia bom demais para ser verdade, ou ruim demais para ser natural. Larissa, disse Miguel respirando devagar, como você conseguiu essas fotos? Ela congelou por meio segundo. Eu estava passando e ouvi vozes e achei estranho e resolvi olhar. Miguel estreitou os olhos. Larissa nunca tinha sido uma boa mentirosa. Letícia tremia, quase chorando. Miguel, por favor, você sabe que eu nunca faria isso. Jamais! Ele ergueu a mão para que ela não precisasse implorar. Calma, antes de tirar qualquer conclusão, vou ver as câmeras do estoque. Larissa sufocou uma reação. Câmeras? Ela repetiu. Sim, instalei há meses para a segurança. Miguel, Letícia e Larissa foram até a sala de monitoramento. O segurança abriu o arquivo do dia anterior. E ali estava, Larissa entrando no estoque, bagunçando tudo, trocando etiquetas, empurrando caixas e tirando fotos. Miguel fechou os olhos. Respirou fundo. Letícia levou a mão à boca, chocada. Larissa ficou branca, depois vermelha, depois pálida de novo. Miguel, eu posso explicar. Ele a encarou com uma calma assustadora. Pode sim, mas não vai adiantar nada. A verdade está aí. Ela deu um passo em direção a ele. Eu fiz isso porque te amo. Eu não queria perder você para essa garota. Miguel recuou. Amor. Isso não é amor, Larissa. É egoísmo puro. Os olhos dela encheram de lágrimas de ódio. Você mudou. Mudou muito, Miguel respondeu. Sim, eu cresci. E você continua presa ao mesmo mundo que te fez me abandonar no altar. Larissa fugiu chorando, e ali, naquele momento, Miguel finalmente se libertou. Após a saída de Larissa, o ambiente ficou pesado. Letícia estava emocionalmente abalada. Miguel sentiu vontade de abraçá-la na hora, mas respeitou seu espaço. Letícia, me perdoa por ter deixado isso chegar a esse ponto. Ela te atacou por minha causa. Letícia sacudiu a cabeça. Miguel, você não tem culpa. Pessoas assim não aceitam perder. Ele se aproximou. O que importa é que eu sei quem você é. E nada vai mudar isso. Letícia sorriu fraquinho. Obrigada por acreditar em mim. Eu nunca estive tão assustada. Miguel colocou a mão no ombro dela. E eu falei desde o começo. Eu confio em você, mais do que em qualquer pessoa. O silêncio entre os dois foi diferente dessa vez. Não era constrangimento. Era conexão. Uma conexão que Larissa tentou destruir e falhou. Do lado de fora, Larissa assistia escondida pela janela, os olhos cheios de raiva e lágrimas. E isso não vai ficar assim, ela murmurou. Eu vou recuperar o que é meu. Mas o que ela não entendia era simples. Miguel nunca foi dela, nem no passado, muito menos agora. Enquanto isso, Letícia se aproximou do computador. Miguel, olha isso. Era um e-mail da Vanguard. Seu produto bateu recorde nacional de vendas. Queremos negociar expansão internacional. Miguel colocou a mão na cabeça. Era isso, o momento. Ele estava a poucos passos de se tornar milionário de verdade. Letícia o abraçou espontaneamente, e ele retribuiu. Existia algo ali,
algo grande, mas eles ainda não sabiam o que estava prestes a acontecer. O convite chegou numa quinta-feira. Casamento de Raquel e Marcelo, 20 horas, Salão Imperial. Miguel estranhou. Raquel era amiga de infância de Larissa. Marcelo era primo dela. Por que convidariam Miguel? Letícia percebeu sua confusão. Talvez seja só um convite social? Miguel riu. Nada é só com essa gente. Quando chegou no salão naquela noite, Miguel entrou com um terno novo, postura firme e confiança que nunca teve antes. Letícia foi com ele, linda, simples e radiante. As pessoas cochichavam. É ele, o rapaz que foi deixado no altar. Dizem que ficou milionário. Mudou muito, né? Miguel caminhava em silêncio. Mas a explosão veio quando Larissa o viu. Ela travou. Os olhos dela se encheram de espanto, inveja e arrependimento ao mesmo tempo. Miguel não era mais o noivo pobre e inseguro. Era um homem completo, bem vestido, bem resolvido, milionário. Larissa correu até ele. Miguel, você veio. Eu fico tão feliz. Eu sabia que você ainda sentia algo por mim. Ele deu um passo para trás. Eu vim por educação. Nada mais. Ela olhou para Letícia. E trouxe ela? Miguel segurou a mão de Letícia. Sim, ela é minha parceira. E foi quem esteve do meu lado enquanto você me destruía. Larissa perdeu o chão. Miguel, por favor, me dá uma chance. Eu te amo. Eu sempre te amei. Ele respondeu firme. Você não me deixou no altar por falta de amor. Você me deixou porque eu era pobre, e o amor que depende de dinheiro nunca foi amor. A frase silenciou toda a festa e fez Larissa desmoronar. Os convidados olhavam chocados. O salão estava tão silencioso que até o som do ar-condicionado parecia alto. Larissa caiu de joelhos. Eu errei. Eu fui uma idiota. Você venceu, Miguel. Você virou milionário. Eu devia estar do seu lado. Miguel respirou fundo. Letícia apertou a mão dele e então ele disse algo que ninguém esperava. Larissa, eu te agradeço. Ela levantou o rosto, confusa. Agradece o quê? Por ter me deixado no altar. Aquilo me destruiu. Mas também me reconstruiu do jeito certo. Se você tivesse ficado comigo, eu nunca teria crescido. Nunca teria descoberto o meu valor. Nunca teria virado o homem que sou hoje. Larissa chorava. Miguel continuou. Você me abandonou atrás de dinheiro, mas graças a isso, eu descobri que o maior valor do mundo é ter ao lado alguém que acredita em você antes da vitória. Ele olhou para Letícia. Foi ela quem me ajudou a levantar. Foi ela quem trabalhou do meu lado. Foi ela quem viu meu valor quando ninguém via. Letícia ficou emocionada. Miguel completou. Eu não me tornei milionário pelo dinheiro. Eu me tornei milionário pela força que nasceu do abandono. As pessoas aplaudiram. Larissa desabou de chorar. E Miguel a ajudou a se levantar. Não para reatar, mas para libertá-la do passado. Te perdoo, Larissa, mas não volto. Ela chorou, mas entendeu. E o salão inteiro aprendeu a lição. Nenhuma humilhação vence um coração determinado. Após o casamento, Miguel e Letícia foram embora juntos. O clima estava leve, cheio de uma energia gostosa, como se algo que estava preso finalmente tivesse se soltado. No carro, Letícia parecia inquieta. Miguel, você falou coisas tão lindas lá dentro, mas eram verdade? Ele riu. Cada palavra. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não queria ser um peso na sua vida e não queria parecer que estava te tomando da Larissa. Miguel segurou o queixo dela e direcionou seu olhar. Letícia, você não tomou nada. Você ganhou. Ganhou o meu respeito, a minha confiança e talvez algo a mais. O coração dela disparou. Miguel, Ele respirou fundo. Eu não sei quando aconteceu. Se foi quando me ajudou no estoque, quando acreditou no meu primeiro projeto, ou quando correu comigo atrás das entregas.
Mas eu sei que, quando você entrou naquele casamento comigo, eu senti como se estivesse exatamente onde eu devia estar. Letícia mordeu o lábio inferior, emocionada. Miguel, eu sempre estive do seu lado porque você é um homem bom. E eu sempre soube que você iria longe. Mas nunca imaginei que eu estaria ao seu lado. Aqui. Ele sorriu. Então deixa eu te pedir isso de forma clara. Miguel segurou as mãos dela. Fica comigo, de verdade, nessa nova fase, nesse novo futuro, na vida que eu construí com tanto esforço. Letícia chorou. Sim, Miguel, eu fico, eu sempre ficaria. E ali, sob a luz do poste, eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo doce, vitorioso, merecido. Meses se passaram. O negócio de Miguel cresceu de forma explosiva. A alça reforçada virou produto nacional. A Vanguard propôs expansão internacional. Outras empresas fizeram ofertas milionárias. Miguel comprou sua primeira casa, bonita, mas simples, exatamente como sempre sonhou. Deu um bom emprego para sua mãe, pagou cursos para seus irmãos e convidou o velho Carvalho para ser sócio honorário da empresa. A vida dele estava linda, mas o melhor não era o dinheiro. O melhor era quem estava ao lado dele. Letícia, parceira, namorada, confidente. O amor que o destino guardou para depois da tempestade. Ele cresceu, se tornou milionário, mas não se esqueceu de onde veio. E então, num sábado de manhã, ele fez algo simbólico. Voltou à igreja onde foi abandonado no altar, mas desta vez para pedir Letícia em casamento. Ajoelhou-se exatamente no mesmo lugar onde a dor começou. Letícia, aqui eu vivi o pior dia da minha vida. Mas hoje quero transformar esse lugar no melhor dia da minha vida. Você aceita se casar comigo? Ela caiu em lágrimas. Miguel, sim, 1000 vezes sim. E ali, naquele altar, eles se abraçaram. Aquele lugar que antes foi humilhação, agora era vitória. Aquele lugar que foi abandono, agora era amor. Miguel encarou o céu e sorriu. Obrigado, Deus, por ter tirado quem não era para ficar e por ter trazido quem deveria caminhar comigo até o fim. A lição final ficou clara. Quem abandona alguém por interesse, perde. Quem escolhe por amor, vence. E quem se levanta da dor, se torna milionário de verdade, por dentro e por fora. Se essa história emocionou você, comente aqui embaixo qual foi a maior lição que ela te ensinou. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você encontra as histórias mais emocionantes, intensas e surpreendentes da internet.